Graça e paz para todos, boa noite. Curva sua cabeça mais um pouquinho. Pai, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Nós não nos cansamos de engrandecer o teu nome. Senhor, e mais uma vez queremos nos achegar a ti em oração, beijar a tua face e dizer que te honramos, te amamos, te engrandecemos. O Senhor é muito mais do que um Deus todo-poderoso, o Senhor é Pai, aquele que tem cuidado de nós. Senhor, e mais uma vez, oramos que o Senhor possa liberar o seu Espírito sobre as nossas vidas, porque entendemos que a sua palavra não é uma espada de um pregador, mas é a espada do Espírito Santo. Senhor, e oramos que realmente sua palavra venha de encontro aos nossos corações, que ela não volte para ti vazia, mas que ela possa cumprir todo o propósito para o qual ela foi designada nas nossas vidas, Senhor. Libera realmente os céus sobre cada coração, Senhor, e tudo aquilo que o Senhor tem preparado para esse tempo, que realmente se cumpra nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é um Deus sofredor, compassivo, um Deus que experimenta as nossas dores, que conhece as nossas tristezas, um Deus restaurador. Deus, nós te louvamos por isso, Senhor, e queremos declarar que as nossas expectativas estão em ti, a nossa esperança está em ti. Obrigado, Senhor, porque podemos experimentar uma esperança que esse mundo não pode dar e tampouco tirar de nós. Uma esperança que vai além do túmulo, que vai além da sepultura, além da morte, porque o Senhor vive, o Senhor ressuscitou. Te engrandecemos, Jesus. Vem sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia comigo aí em Lucas 24:13. É um texto muito conhecido. É um fato que ocorreu após a ressurreição de Jesus. Então a Bíblia fala assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, mais ou menos 12 quilômetros, para você ter ideia. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo:
fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Esse é um texto muito interessante. E a essência desse texto é que retrata a profunda decepção, a profunda desilusão desses discípulos. Obviamente, não só eles, mas o texto está retratando a realidade deles. Mas eles haviam criado realmente uma expectativa enorme em relação ao ministério de Jesus, e agora, de repente, tudo isso tinha ido por água abaixo. É um texto que trata de desilusão. E é isso que eu quero compartilhar com você um pouco. Nós vamos caminhar sobre essas águas. A desilusão tem sido uma marca extremamente forte nessa geração. Essa geração, como a gente vinha falando esses dias, de pais divorciados, uma geração caracterizada por tanta infidelidade, tem recebido uma mensagem muito clara nesse sentido, de decepção, desconfiança, desilusão. Vivemos num mundo hoje caracterizado pela desonestidade, pela violência, pela infidelidade. E quando a gente começa a pensar assim, de várias formas, a gente percebe como tanta gente está frustrada. Eu estava agora recentemente nos Estados Unidos e conversando com algumas pessoas, inclusive alguns até empresários, que decidiram mudar para a América porque assim desistiram do Brasil. E de repente o pessoal solta alguma coisa assim: não, mas será que ainda tem jeito para o Brasil? E você percebe literalmente a voz da desilusão, a voz da decepção. Há um tempo atrás, estava vendo uma reportagem, sobre essa coisa toda de violência e tal, não é? E de repente entrevistaram um cara, inclusive era advogado. Aí o cara falou assim: não, o negócio é o seguinte, eu já ando com 2 carteiras, a minha e a do bandido, porque se eu for assaltado, eu já sei qual carteira que eu dou. Então você percebe, a pessoa desacreditou que a coisa realmente pode melhorar, que as coisas podem mudar. Decepção. Hoje nós temos uma geração assim, sem mártires, sem heróis, sem referenciais. Quando a gente pensa realmente nos referenciais que nós temos, a gente acaba se envergonhando, porque são aqueles exemplos de como ser desonesto, não é? De como realmente se corromper sem ser pego, não é? Vivemos numa geração assim. A face da decepção, a face da desilusão. Eu me lembro, há um tempo atrás, fui ministrar numa cidade de interior, e estava hospedado, uma casa, uma família simples, uma família muito preciosa. E de repente ali, num certo momento, aquela dona de casa falou assim: pastor, olha, puxa vida, estou com um problema, gostaria muito de poder conversar contigo. Eu falei: pois não, não é? Comecei a ouvi-la,
E ela foi então me contando toda uma história, não é? Como ela idealizou se casar de branco, ter uma família, aquele sonho de toda moça. E de fato isso tudo se concretizou, acabou se concretizando mesmo, não é? Até o momento que ela flagra o marido em franco adultério. E a partir disso, de um momento para o outro, em menos de um segundo ali, todo esse sonho desmoronou, tudo isso ruiu. E ela me explicando então que isso já tinha acontecido mais ou menos 16 anos atrás, mas ela me contava aquilo como que se tivesse acontecido literalmente ontem. Ela contava a situação assim, ainda com tanta dor, com tanto pesar, não é? Parecia que tinha acontecido. E foi interessante, porque o esposo viu que ela tinha conversado comigo, então depois assim me procurou lá no canto e falou: pastor, eu também queria conversar, né? Bom, toda a história tem pelo menos dois lados, né? Então fui ouvi-lo também, e ele começou a me explicar, falou: olha, pastor, realmente, puxa vida, nessa época eu não era crente, mas me converti depois de uns 5 anos, né, que isso aconteceu, e realmente nunca mais eu traí a minha esposa. Mas ele começou a explicar o drama que ele vivia, porque se ele chegasse atrasado em casa 10 minutos, 15 minutos, que ele chegava além do horário, ela já ficava perturbada, não é? Achando que ele estava traindo. Com quem que você estava? Aí vem todas aquelas questões. E ele falou: pastor, eu não sei mais o que fazer para convencer a minha esposa que eu sou um homem fiel. E em virtude disso eu comecei assim a pensar, a entender o poder de uma desilusão. O poder que uma desilusão tem de destruir, de matar a fé num relacionamento. Isso sinceramente me impactou. Falei: puxa vida. Ela experimentava realmente uma ferida, ela ficou obcecada por aquilo, 16 anos vivendo obcecada por essa desilusão. A vida dela parou ali, isso se tornou o eixo da vida dela. Eu lembro uma vez, fui fazer um curso fora do Brasil, e de brasileiros tinha eu e mais 2, e então num certo momento foi fazendo amizade e tal, e esse pastor, a gente conversando, ele começou a contar algumas situações que tinham acontecido com ele, e eu percebi que ele era aquela pessoa bem fronteiriça, desestruturada, amargurada. E ele começou a contar uma situação assim que o transtornou. E ele era uma pessoa que viajava muito, e tinha um pastor que era o seu confidente. O casamento dele estava enfrentando algumas dificuldades, ele confidenciava isso para esse pastor. Resumindo a história, o que aconteceu é que esse pastor acabou aproveitando a situação para dar de cima da esposa dele. E eu me lembro que ele falou assim com muita amargura: olha, eu nunca mais abro meu coração com pastor nenhum. Desacreditou. Estava desabafando, né? Desilusão, decepção, pessoas machucadas, desiludidas. E a desilusão pode se transformar numa obsessão tão grande que realmente a vida da pessoa para.
é o que a gente observa aí nesse texto, nesses dois discípulos, quando diante do trauma da perca que eles tiveram em relação a Jesus, eles decidem simplesmente ir embora. Eles vão para Emaús, e Emaús significa isso. Emaús é o cemitério dos sonhos, é a terra da decepção, da desilusão, é quando nós desistimos de uma vida abundante e simplesmente passamos a sobreviver, experimentando uma vida muitas vezes medíocre, limitada realmente pelas nossas amarguras, pelas nossas frustrações. O mais interessante, então, nesse texto, em Lucas 24, é que ele fala sobre desilusão. Dois discípulos profundamente decepcionados. E é interessante, quando a gente observa na Bíblia como tudo isso havia começado, né? A gente estuda na Bíblia, foi algo interessante, porque no início do ministério de Jesus, as coisas estavam acontecendo de uma forma muito sobrenatural. Os discípulos, à medida que eles foram conhecendo a Jesus, eles ficavam impactados com as coisas que eles viam, que eles ouviam. Eles não tinham dúvidas sobre realmente o que eles tinham que fazer, seguir o Senhor. Muitos deles deixaram seus ofícios, carpintaria, os barcos, seu ganha-pão, começaram a seguir Jesus. Se eles eram questionados por que eles estavam tomando decisões tão radicais, realmente eles não tinham dúvidas. Tudo era empolgante, coisas sobrenaturais, coisas nunca vistas estavam acontecendo. Cegos, aleijados, leprosos estavam sendo curados de forma sobrenatural. Os demônios eram expulsos de uma maneira como eles nunca tinham visto antes, aquele tipo de autoridade em ação. Até os mortos estavam sendo ressuscitados. E obviamente o ministério de Jesus então atraía grandes multidões. Muita gente sendo ministrada. E é lógico que isso trouxe assim um grande sucesso. E é importante entender que o sucesso é um território perigoso, não é? Escorregadio. Mas junto com todo esse sucesso, começou a entrar uma ilusão. Começou a entrar uma ilusão. E a ilusão foi essa, que o reino de Deus finalmente seria estabelecido em Jerusalém. É interessante porque quando você começa a estudar sobre desilusão tem duas fontes. Tem essa primeira fonte, né, quando você é traído, decepcionado por pessoas que você confiava. Mas existe uma linha de ação em relação à desilusão, que é aquela desilusão que vem da nossa própria cobiça. Aquela obstinação por levar vantagem em tudo. Aquele barato que depois acaba saindo mais caro, não é? Então, de repente, você cobiça, ilude, e o próximo capítulo da novela que você vai desiludir. E foi mais ou menos isso que estava acontecendo aqui com os discípulos. Eles foram se iludindo. Eles começaram a idealizar. Realmente, o reino de Deus vai ser estabelecido. Jesus vai assentar no trono dos reis de Israel, vai virar a mesa em relação à maneira como o Império Romano vinha subjugando os judeus, como quando a gente lê lá no livro de Juízes, de repente o povo estava subjugado a uma outra nação inimiga, e Deus levantava alguém, e essa pessoa simplesmente revertia aquele quadro de cativeiro.
Então eles pensaram: olha, Jesus vai reverter esse quadro, nós vamos experimentar um novo tempo, uma restauração da nação. Só que Jesus, por diversas vezes, por mais que ele tentou explicar que o reino dele não era desse mundo, né, que as coisas não iriam acontecer dessa forma, que não seria uma revolução externa, mas interna, ele disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, está dentro em vós. Mas eles criaram essas expectativas. Inclusive, já haviam feito uma tentativa de fazer Jesus rei, ele simplesmente deu as costas, né? Foi para o monte orar. A gente via algumas intercessões absurdas, como lá da mãe de Tiago e João: concede que esses meus 2 filhos se sentem, um à sua direita, outro à sua esquerda, no seu reino. E Jesus falou: olha, né, eles podem beber do cálice que eu vou beber, eles podem ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado. E Jesus estava falando da morte dele. Ela diz: ah, sim, né? A gente vê uma disputa, de certa forma, uma disputa política que começou a entrar, né, entre os discípulos, eles ali vendo quem era o maior, quem era o melhor, quem vai ter esse privilégio, quem vai ter aquele outro privilégio, uma disputa por privilégios, né? Só que, numa certa noite, Jesus é preso. Isso assusta os discípulos, mas ao mesmo tempo eles já estavam acostumados com Jesus, como ele era surpreendente, ele já havia escapado sobrenaturalmente de muitas ciladas de morte, tinha poder sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as enfermidades. A sabedoria de Jesus havia superado muitas armadilhas dos religiosos. E de repente, quem sabe, nesse momento que ele havia sido preso, não seria o momento onde ele ia demonstrar o seu poder num grande golpe de Estado. Só que as coisas começaram a não dar certo, não é? Pedro e os outros que seguiam Jesus de longe viram a forma como ele estava sendo humilhado, espancado, literalmente torturado. Algo realmente parecia estar muito errado. E em poucas horas ele está indefeso, pendurado numa cruz, entre 2 ladrões, torturado em agonia de morte. E ali, toda a expectativa deles, toda a esperança deles, tudo aquilo que eles haviam idealizado, todo sonho, simplesmente tudo isso se acaba. Aqueles homens estavam sendo marcados pela cruz. Depois de 3 anos e meio seguindo Jesus de perto, ele morre de forma repentina e brutal. Parecia que todo aquele tempo simplesmente não tinha valido de nada. Então eu quero tirar algumas lições desse texto. Vamos pensar em algumas coisas aqui que são importantes. Primeira lição é que a cruz faz isso. Transforma a ilusão em desilusão. Isso faz parte do propósito divino. É um plano do tratamento de Deus. Deus não ignora as nossas motivações distorcidas, egoístas, doentias. Por mais contraditório que isso pareça, mas o Calvário se fundamenta numa desilusão com Deus. Mas é uma desilusão necessária. Onde Deus vai lidar com as distorções do nosso coração e das nossas motivações.
No fundo, a desilusão acaba sendo um cheque-mate de Deus nas nossas motivações corrompidas. Deus vai tratar conosco nesse sentido. Então, esses dois discípulos em choque, é quando eles vão para Emaús, não suportam mais Jerusalém, essa cidade sanguinária que mata os profetas e apedreja os enviados de Deus. Eles vão para Emaús, e como eu disse, Emaús representa isso, uma vida para sobrevivência, uma vida amargurada, frustrada, sem sonhos, sem ideais, sem muitos problemas, sem desafios. Aquela vidinha assim, arroz com feijão. Perdeu o sabor pela existência. Irmãos. Mas é interessante, uma outra coisa que a gente observa aqui, é que nesse processo, quando Deus começa a tratar com a nossa desilusão, quando nós estamos descendo para Emaús, quando você volta para Emaús, Jesus volta para você. Isso é bom, né? Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. O mais tremendo é que, tendo consciência ou não, Jesus está conosco. Não é? Quando você volta para Emaús, Jesus volta para você. O que a gente percebe aqui também é que a desilusão se instala na mesma proporção que nós perdemos a capacidade de enxergar Deus na nossa história. Foi o que aconteceu com eles, não é? A Bíblia fala assim: mas os olhos deles estavam como que fechados, impedidos de reconhecê-lo. Normalmente, pessoas decepcionadas, pessoas desiludidas, são pessoas que perderam a capacidade de enxergar Deus na sua história. E talvez você está num momento assim, um momento de tanta perda, de tanta dor, de tanta decepção, e por mais que Deus está te carregando no colo, está ao seu lado, parece que a gente não consegue perceber, a gente está tão obstinado com a decepção. Jesus sabe como chegar no motivo da nossa tristeza. É interessante que, quando a gente observa o diálogo ali, que eles começaram a travar, não é? De repente, eles estavam falando de Jesus para Jesus, sem saber que era Jesus que falava de Jesus para eles, não é? Mas eles não perceberam, ainda assim eles não perceberam que era o próprio Jesus que caminhava com eles. Perderam a capacidade de enxergar Deus na história. E o que a gente observa aqui é que o interesse de Jesus realmente é chegar na profundidade das nossas tristezas. Existe um abismo de tristeza que muitas vezes nós entramos e Deus quer nos tirar de lá. Ele se importa conosco nessa profundidade. Então ele lhes perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles então pararam tristes. Jesus entrou na conversa. Olha, qual que é o motivo de tanta tristeza, de tanta decepção? É muito importante você envolver Deus nesses motivos. Só que a desilusão nos leva a ver as dificuldades, ver as frustrações de uma forma, muitas vezes, egoísta, injusta, onde a gente não percebe, na verdade, como isso pode ser uma ferramenta para nos transformar. A Bíblia fala assim: um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe:
És tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nesses dias? É como se ele estivesse dizendo: rapaz, de que planeta você é? Você não sabe das notícias, você não sabe do que aconteceu. É o que muitas vezes nós falamos para Deus: Deus, o Senhor não sabe o que está acontecendo comigo. Nós oramos aqui, para alguém que está com câncer. Senhor, o Senhor não sabe que meu filho, minha filha está com câncer. Onde é que o Senhor estava quando meu filho se envolveu lá com as drogas? Eu lembro, um tempo atrás, eu estava assistindo um programa que era tipo de um debate com pessoas assim, de várias religiões, pastor, padre, etc., em cima de um tema. E o tema era o seguinte: perdi meu filho, perdi minha fé. Então era o caso de uma mulher realmente muito devota a Deus, até o dia que ela perdeu o filho. E quando ela perdeu o filho, isso a traumatizou tanto que ela falou assim: não, Deus não serve para mais nada. Onde é que Deus estava quando eu perdi o meu filho? Onde é que ele estava? De certa forma, é o que eles estão dizendo, é o que Cleopas estava dizendo: onde é que o Senhor estava? Só que Cleopas não sabia que Jesus era o único que realmente tinha sabido o que tinha acontecido, porque ele não assistiu à crucificação, ele foi o crucificado, ele viveu a cena. A carne dele é que foi retalhada, o seu sangue é que se derramou. Cleopas não sabia que ele estava na cruz por cada um de nós, para nos dar uma esperança eterna. Certas coisas dramáticas que acontecem nas nossas vidas dão a impressão que Deus, parece assim, que Deus se distraiu em relação a nós, que Ele perdeu o controle. Mas, meu querido, tenha certeza que não é? Para nós, a morte é muito trágica, mas para Deus é uma mera passagem, não significa muito, não é? Mas é interessante como a desilusão nos leva a uma obsessão onde a nossa vida realmente para naquele ponto e nós não conseguimos nos desfazer daquele tipo de perda. Mas é importante nós entendermos que o Senhor continua no controle. E Jesus vai nos ajudar a entender as nossas decepções dentro de uma perspectiva divina, construtiva. Lá em Lucas, no verso 19, Lucas 24, 19, ao que ele lhes perguntou quais coisas, porque quando eles começam a mencionar, sobre essas coisas que tinham acontecido em Jerusalém e que Jesus não sabia, e Jesus dá uma de que não sabia, quais coisas? Então, de uma maneira sábia, ele pega aquele momento que representava uma perda total e começa a explicar num contexto maior. Começa a mostrar aquilo numa perspectiva mais ampla. Era como se ele estivesse olhando para um grande quadro, imagina uma tela enorme, só que você coloca o seu nariz na tela. Tudo que você consegue enxergar é aquela pequena área, é o seu campo de visão. Quando você se aproxima demasiadamente de um problema, e é o que a desilusão faz conosco, você se aproxima tanto que você perde o discernimento do todo. Você deixa de perceber o propósito daquilo, que aquilo é apenas um aspecto do todo. Então, é como Jesus estivesse pegando eles pelas mãos, olha, vamos dar alguns passos atrás,
para vocês entenderem o propósito maior disso. E quando realmente nós permitimos que Deus faça isso conosco, é impressionante como a nossa vida ganha um propósito tremendo. Eu tenho acompanhado várias situações de perdas existenciais terríveis que pessoas sofrem, mas que a partir disso é que a vida daquela pessoa ganha um significado servindo a sua geração. Então Jesus confronta diretamente a nossa incredulidade no propósito dele. Quando ele fala assim, tardios, honestos e tardos de coração, para crerdes tudo o que os profetas disseram. Irmãos, olha, se tem um aspecto da vida cristã que nós não podemos demorar a conhecer, é a cruz. Nós não podemos demorar a entender realmente o princípio da cruz. A cruz é um paradoxo. O paradoxo é uma verdade escondida numa contradição aparente. É quando você aprende realmente a ceder, a entregar as coisas para Deus, seja lá o que for, principalmente as nossas perdas, né? Aliás, é de onde vem o conceito do perdão, né? O Alcione Emerick, que vai ministrar aqui, ele fala isso. O que é perdão? Perdão é uma perda grande, um perdão, né? É quando você fala, amém, Senhor, eu sofro a perda, eu confio em Ti, estou nas Tuas mãos. Não importa o tamanho dessa perda, está nas Suas mãos. Não é? Um com Deus é maioria, dois é covardia. Jesus começa a trabalhar exatamente nisso. O remédio para a desilusão é o entendimento que vem pela palavra. Irmãos, olha, quando a gente passa por situações assim de decepção, perdas existenciais, olha, se volta para as Escrituras. É interessante como a Bíblia fala que Jesus foi descortinando as Escrituras diante deles. Começando por Moisés, por todos os profetas, explicou-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Irmãos, veja bem, uma das coisas mais importantes para que você possa experimentar a plenitude do propósito de Deus na sua vida é você permitir que a sua vida tenha uma história significativa. História fala muito alto. E muitas vezes, para Deus escrever determinadas histórias que vão dar sentido ao propósito que Ele tem para nós, olha, a gente precisa de voltar para as Escrituras. Quando você olha, por exemplo, a vida de José, um rapaz que de certa forma a princípio não passava de um sonhador, só que aqueles sonhos eram proféticos, mas aqueles sonhos realmente, né, para aquilo se cumprir, ele precisou de passar por situações terrivelmente traumáticas. Ele foi lançado num poço, deixado para morrer, ele foi vendido lá para o Egito, depois de 12 anos de masmorra, o famoso seminário da masmorra, injustiçado, esquecido naquela prisão. Lógico, mas é impressionante como, apesar disso tudo, José superou. E porque ele superou essas coisas,
que tinha tudo realmente para destruir aquele sonho que ele teve no início, mas ele superou essas coisas. Ele foi uma pessoa resolvida, curada. Pelo nome que ele deu aos filhos, a gente entende isso, como realmente ele se restaurou de toda essa rejeição familiar que ele sofreu, vendido como escravo. Deus o levantou como Zafinat Paneah, o Salvador do mundo. Quando a gente vê algumas histórias assim na Bíblia, irmãos, quando a gente volta para as Escrituras, e parece que o que está acontecendo com você está dentro de uma máquina de lavar roupa, né? Na hora você não consegue entender muita coisa, mas a gente sabe que lá na frente, às vezes Deus está te preparando para uma dimensão muito maior, e aquilo vai dar um sentido tremendo para a nossa existência. E chega nesse ponto, quando a Bíblia fala lá no verso 28, quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Então, quando eles estavam chegando em Emaús, veja bem, Jesus faz um jogo de cena. E aqui talvez foi a grande tacada desses dois discípulos, quando eles convidam Jesus para entrar na sua casa. Quando Deus está tratando com as nossas decepções, realmente Ele vai caminhar conosco, Ele vai fazer essa jornada até Emaús, que é a terra da decepção, da desilusão. Ele vai até um certo ponto. Mas mais do que isso, Ele só vai fazer se nós o convidarmos. Veja bem, Ele quer ser convidado, mas Ele não vai se convidar. Irmãos, tem situações na nossa vida que nós temos que ter uma iniciativa de realmente abrir a porta da nossa casa para Jesus. Tem perdas que nós sofremos, tem decepções que nós passamos, que Jesus vai com você, Ele caminha com você, mas para Ele fazer algo mais, a porta tem que abrir de dentro para fora, nós temos que convidá-lo. E a Bíblia fala, eles, porém, o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aqui foi quando aconteceu isso que eu chamo a última ceia. A Bíblia fala assim, estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo-o lhe dava. Abriram-se-lhes então os olhos e o reconheceram, nisto ele desapareceu de diante deles. Quando eles entram ali na casa daqueles dois discípulos, e quando Jesus parte o pão, Ele apresenta as suas credenciais. Quando eles observam Jesus partindo o pão e eles olham, estavam ali as marcas da cruz. É quando você tem aquela revelação que de fato, em verdade, Ele já levou a minha e a sua dor. Essa dor que você está remoendo, talvez por anos. Essa crise existencial que você está naufragado nela por anos e anos. Ele já levou. Ele já carregou com isso tudo. Eles viram as marcas nos seus pulsos. E é quando, então, eles tomam uma posição. E ali
imediatamente eles se recusam a ficar em Emaús, a terra da mediocridade, do trauma, da sobrevivência, da vida frustrada, a vida sem ideais. Imediatamente eles voltam para Jerusalém, o lugar onde as promessas iam se cumprir, o lugar onde o Espírito Santo seria derramado. Talvez uma das maiores lições que a gente aprende nesse texto todo, nessa realidade toda, é que nós não podemos demorar na desilusão. Olha, irmãos, não tem como a gente evitar as desilusões na vida, as frustrações. Todos nós aqui temos sido vítimas de algo, às vezes situações fortes, traumáticas, como traição, abandono. Todos nós temos passado por situações assim. Agora, nós não podemos demorar na desilusão. Nós não podemos colocar o nosso domicílio em Emaús. Aí vai ser onde os nossos ideais vão perecer. Nós precisamos de voltar para Jerusalém. Tomar aquela distância necessária, entender o propósito, entender que aquilo só foi um capítulo da nossa vida, aquilo não é o epílogo, não é o fim, a morte não é o último capítulo. O último capítulo é que Jesus vive, que Ele ressurgiu, que Ele é o Deus que ressuscita os mortos, como Abraão creu que das cinzas de Isaque Deus poderia recobrá-lo. Irmãos, às vezes nós temos que passar por algumas dessas situações, até para a gente poder corrigir as nossas motivações, e aonde Deus, na verdade, vai nos conformar para recebermos a compaixão que Ele quer derramar nas nossas vidas por aquelas pessoas para as quais Ele nos chamou. Ele está nos preparando. Eu não sei o que você tem passado na sua vida, mas Deus conhece. A questão maior não é o que as pessoas fizeram ou deixaram de fazer conosco. A questão maior é o que nós estamos fazendo com essas coisas que as pessoas fizeram conosco. Essa é a questão maior. É isso que vai determinar o nosso caráter e o nosso destino. A maneira como nós estamos lidando com essas injustiças, com essas traições, com essas cargas. É isso que vai fazer toda a diferença. Talvez você tenha passado por momentos, a princípio, que são muito difíceis, mas aproveitando a Páscoa, eu quero te dizer isso. Que o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos é o Espírito que habita em nós. E que esses processos, às vezes, é onde nós vamos ter um entendimento profundo da cruz e é onde nós vamos experimentar, na medida que nós abrimos mão de nós mesmos, nós vamos ser participantes do mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos. E Deus vai nos conectar com o seu propósito. Gostaria que você curvasse a sua cabeça agora, em nome de Jesus. Talvez você já tenha treinado a sua fé realmente para superar esses traumas, essas pauladas, essas pancadas emocionais, mas pode ser que você tenha passado por algo que realmente te abalou, algo que tem destruído a sua fé, que tem feito você perder
perder o seu coração, perder a sua alma, perder a sua fé em pessoas, em relacionamentos, perder a sua fé no casamento, perder a sua fé na família, talvez mesmo até em Deus. Apesar de você continuar vindo na igreja, mas pode ser que você já até desistiu realmente de crer no que Ele pode fazer por você. Talvez você até acredita que Deus pode ajudar uma outra pessoa, mas não você. Eu quero orar por você nessa noite. Eu gostaria de orar por você. Se você entende que você precisa de uma mudança de domicílio, se você entende que de alguma forma, realmente, você colocou o seu domicílio em Emaús, você optou pela desistência, pela amargura, pelo trauma, mas você quer voltar para Jerusalém, você quer voltar a sonhar. Se você precisa dessa mudança de endereço, de um posicionamento, se você quer dar uma chance realmente para Jesus, te levar a uma experiência assim, onde você vai vivenciar isso, que Ele já carregou com todas essas dores. Eu gostaria que você saísse do seu lugar, que você viesse aqui na frente, eu quero orar com você. Se você sente necessidade de um posicionamento assim, eu quero orar com você, no nome de Jesus. Pode ter certeza que todo esse tempo Ele tem estado com você. Mesmo que você já tenha desistido de você mesmo, até de Deus, todavia Ele não desistiu de nós. Ele não desistiu. E não é à toa que você está aqui hoje. E o Espírito Santo está falando isso com você com todas as letras. E esse apelo te traz para um altar. E altar, lugar de sacrifício. Sacrifício não tem a ver com você perder para o mundo, mas tem a ver com você entregar para Deus. E talvez tudo que você precisa nessa noite é entregar para Deus, é perder para Deus. Talvez você tenha que entregar um sentimento, talvez você tenha que entregar um relacionamento, talvez você tenha que entregar uma pessoa, não sei. Mas aquilo que o Espírito Santo está falando que você precisa entregar, faça isso. Entrega. Aquilo que vem te sobrecarregando, que vem te preocupando, que vem te estressando, que vem sendo uma inspiração para motivações erradas dentro de você, como amargura, vingança. Entrega para Deus agora. Deixa com Ele. Sofre a perda. Se você precisa de soltar alguém, perdoar alguém, talvez você precise até expressar isso, desejando o melhor para essa pessoa, por mais que ela tenha feito coisas que machucaram, destruíram você. Esse é o momento de você discernir a natureza da sua batalha. Não é contra carne e sangue que nós temos que lutar. Simplesmente coloca isso nas mãos de Deus.
entrega para Ele. Entrega definitivamente. Senhor, muito obrigado por cada vida preciosa que está aqui. Obrigado, Senhor. Senhor, e no nome de Jesus, eu oro, Senhor, que isso que elas estão fazendo ao atender esse apelo, saindo dos seus lugares e vir para esse altar, que isso tenha esse significado, Senhor. Que o Senhor possa, de fato, tirar os pés dessas pessoas de Emaús, esse lugar da desilusão, da decepção, do trauma, da desistência, a vida sem desafios. Que o Senhor possa tirar os pés dessas pessoas de Emaús e trazê-las para Jerusalém, onde elas vão experimentar o derramar do seu Espírito, onde os jovens terão visões, os filhos e as filhas profetizarão, os velhos sonharão sonhos. Senhor, e eu oro por um novo céu sobre a cabeça dessas pessoas. Eu oro pela inspiração de Deus, coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem tampouco subiu ao coração humano, coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam, Senhor. Que essas coisas venham, que haja uma nova inspiração, Senhor, sobre a vida dessas pessoas que estão aqui, um novo significado, um novo sentido, uma revelação do seu propósito. Senhor, todo esse processo, por mais doloroso que seja, nós sabemos, é uma forma do Senhor nos preparar para aquilo que o Senhor de verdade tem para cada um de nós. Ajuda-nos a entender isso. A maneira como o Senhor quer trabalhar com o princípio da cruz nas nossas vidas. Ajuda-nos a entender. E eu oro, Senhor, que a vida dessas pessoas seja cheia de sentido, cheia de significado, Senhor, em nome de Jesus. Que haja uma unção de criatividade, de novidade sobre a vida e o coração dessas pessoas, Senhor. Que haja um liberar no mundo espiritual sobre elas, na mesma proporção que elas estão se desprendendo dessas mágoas, dessas decepções, dessas desilusões, entendendo o processo de Deus na vida delas, se desapegando das motivações corrompidas, que na mesma proporção elas possam experimentar o andar com o Senhor nas alturas de Deus, a pegada das gazelas, de fé em fé, de glória em glória, experimentar a plenitude do seu propósito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Obrigado pelo seu posicionamento. Deus te abençoe.